A série de vídeos Fazendo em Casa traz nesta edição como aplicar texturas. Nela você vai aprender a trabalhar com as massas acrílicas arenosas de textura fina, média e grossa, além dos projetados, envelhecimento das texturas já prontas e o consumo dos materiais. E receberá informações técnicas sobre as massas acrílicas. Bom, vamos falar agora sobre a superfície onde será aplicada a massa. As imperfeições devem ser corrigidas antes, pois a massa não vai interferir em sua estrutura. Veja alguns exemplos. Partículas soltas ou desagregadas, raspe ou lixe a massa corrida, reboco, pintura a cal, tinta acrílica, PVA e tinta a óleo, entre outros. Remova também poeira, gorduras, mofo, infiltrações e paredes úmidas. Vamos ouvir agora um técnico da Matsica falando sobre a necessidade de uma boa preparação da superfície. O tratamento de superfície ele é tão importante quanto o revestimento escolhido, pois vai ser através desse tratamento que a vida útil desse revestimento vai se prolongar. E você vai ter um revestimento bem aderido e com umas características realmente perfeitas. Seria o tratamento, seria o revestimento bem aplicado sobre uma superfície bem planejada. Em nossa apresentação, utilizaremos ferramentas da Tigre e massas acrílicas da Matsica, que você conhecerá um pouco mais agora. A massa acrílica trata-se de um produto hidroimpermeável que possui quartzo em toda a sua composição, o que garante uma excelente aderência, durabilidade e permite que seja aplicada também em exteriores. Usaremos em nossa apresentação massas com 3 tipos de granulometria, que é o que determina o tamanho do grão de quartzo contido na massa. São elas: massa grossa, massa média e massa fina. Existem basicamente 2 segmentos de cores. Massas na cor branca, utilizadas para acabamentos brancos ou para utilização combinada com gel. Massas coloridas prontas para aplicação. Antes de aplicar a massa diretamente no local definido por você, faça um treino numa outra parede ou num pedaço de madeira. Isso serve para evitar imprevistos, estrago de material e também para você ter um primeiro contato com o produto. O próximo passo é você empapelar o local adequadamente. Proteja janelas, pisos, batentes e tomadas. Programe sua aplicação da seguinte forma: preparar a superfície, aplicar o selador, em algumas técnicas, aplicar a tinta de fundo ou desempenar a massa. Fazer o efeito. Em locais externos, é recomendado o uso do verniz de proteção. Se o local da aplicação for menor que 30 metros quadrados, faça de uma única vez. No entanto, se for num local acima de 30 metros quadrados, faça emendas para facilitar o trabalho durante a aplicação. Vamos ouvir por que devemos fazer as emendas nas aplicações. As emendas são de fundamental importância. O aplicador, quando vai fazer um revestimento numa parede, ele deve planejar as emendas. Porque ele vai, durante as paradas para horários prolongados, tipo almoço ou então término do trabalho diário, ele deve planejar aonde ele vai parar para que no outro dia ele continue sem que essas emendas fiquem perceptíveis ao nosso visual. Então ele deve usar a fita crepe para
terminar a emenda e ao outro dia, ou após o trabalho, o reinício do trabalho dele, ele usa a fita crepe para reiniciar o trabalho. Determine planos inteiros de aplicação de quina a quina da parede. Ou, se isso não for possível, utilize fita crepe na posição vertical para fazer as emendas e ter uma referência para terminar o trabalho no final do dia. O primeiro passo é aplicar o selador. Veja sua importância. O selador tem 3 funções principais. A primeira delas é eliminar a alcalinidade da parede para que essa alcalinidade não venha a manchar as tintas. A segunda função é aderência, a penetração nos capilares da parede, fazendo com que o revestimento fique perfeitamente aderido. E a terceira é fazer com que a parede não absorva o ligante do revestimento e da tinta, tornando a mesma esfarelenta. Todas as massas acrílicas arenosas se desidratam em contato com o ar. Por isso, trabalhe por metro quadrado. Não esqueça de que o intervalo de tempo entre aplicar a massa e fazer o efeito não deve ser o suficiente para que a massa desidrate. Pois se isso acontecer, a massa pode esfarelar ou não atingir o efeito desejado por você. Em áreas internas, você tem em média 20 minutos entre aplicar e fazer o efeito. Em áreas externas, não aplique em dias com chuva, pois todo o material vai escorrer. A massa necessita de pelo menos 24 horas para completar o primeiro ciclo de secagem. Sob sol, procure trabalhar por etapas e com agilidade para não ultrapassar o tempo de até 10 minutos entre aplicar e fazer o efeito desejado. Em nossa apresentação, vamos terminar a aplicação na fita crepe para que você veja como se faz a emenda. Remova a fita crepe e coloque outra em cima da textura aplicada. E inicie a aplicação. Para uma melhor durabilidade da massa em áreas externas, aplique um verniz incolor após secagem da massa de 48 horas. Veja por quê. Embora as texturas sejam impermeáveis, externamente nós recomendamos a aplicação de um verniz, que pode ser brilhante ou fosco. A função desse verniz é exatamente fazer com que a incidência da chuva no revestimento seja repelida pela ação do verniz. Como esse verniz é hidrorrepelente, isto é, ele funciona que nem pena de pombo, ele repele a água, então isso vai dar uma performance muito grande no acabamento e na garantia da impermeabilidade do revestimento. Agora iremos aprender as técnicas do casca de árvore e circular. As ferramentas que nós utilizaremos são da TIG, como rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador, desempenadeira de aço para aplicação e desenho da textura, espátula de aço para retirar a massa da lata, rolo e bandeja de pintura para aplicação da cor de fundo, pinte limpo para proteção do chão, cantos e teto, selador, cor de fundo, massa de texturização e, se a textura for aplicada em área externa, verniz de proteção.
Para facilitar a nossa apresentação, utilizaremos placas de Ocatex, mas é importante lembrar que a superfície deve estar no mínimo com um reboco grosso bem desempenado e feito com areia peneirada. Agora vamos aplicar o selador. O selador ele é de fácil aplicação, praticamente incolor. E vamos deixar secar por 2 horas. Aqui eu já tenho uma placa com esse selador seco. Nós passaremos a tinta de fundo. Depois de aplicada essa tinta de fundo, nós deixaremos secar por 6 horas. Enquanto isso, vamos escutar um técnico da Matsica falando da importância da secagem. É muito importante quando a gente vai aplicar 2 ou mais produtos, nós devemos sempre esperar o primeiro secar. Por que devemos esperar? Porque ele se encontra em membrana líquida, úmida, e se nós fizermos a aplicação de um segundo revestimento ou se uma segunda aplicação em cima do primeiro que está aplicado, corremos 2 riscos. Primeiro, remover o primeiro pelo movimento circular do próprio rolo, né? Ou da trincha. Segundo, inibimos a secagem do primeiro, então nós vamos ter com certeza um produto que demora muito tempo para secar, e isso nos traz problema de sujeira, poeira, umidade, se chover, lava o revestimento. Então é de fundamental importância que antes de aplicar um segundo revestimento, espere o primeiro secar. Aqui nós já temos o selador e a tinta de fundo, ambos já estão secos. Vamos para a aplicação da massa. Retira-se a massa com a espátula, coloca-se na desempenadeira. Vamos desempenar a massa na superfície. Por essa massa ser um pouco pesada, ela costuma cair um pouco no chão. Por isso é importante que a gente deixe o chão sempre protegido. Então agora nós vamos fazer o desenho do casca de árvore. Faremos movimentos para cima e para baixo. Se começar a sair massa pelos cantos da desempenadeira, é importante que a gente retire mais o excesso de massa. Então vamos desempenar novamente. Então retira-se o excesso de massa da parede e agora nós vamos fazer o efeito. Sempre limpando a desempenadeira para tirar o excesso. Tirando o excesso. Então este é o nosso efeito casca de árvore. Para o efeito circular, como é que nós faremos? Desempenaremos a massa novamente.
E ao invés de fazer o movimento de subir e descer a desempenadeira, nós trabalharemos com o movimento circular. Limpando o excesso. Você acabou de aprender as técnicas do circulare e casca de árvore. Agora vamos aprender a técnica do orientado. Utilizaremos as ferramentas da Tigre, como rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador, desempenadeira de aço liso para desempenar e desenhar a textura, espátula para retirar a massa da lata, pinte limpo para proteger o chão, cantos e teto, e os produtos da Matsica, como o selador, a massa de textura média e o verniz de proteção para áreas externas. Agora vamos então aplicar a massa na parede. Essa é uma das técnicas mais fáceis de serem feitas. Limpa-se a desempenadeira e agora nós vamos fazer o efeito. Coloca a desempenadeira na massa, em movimentos de X, nós vamos fazendo o efeito. Quanto mais massa, maior o relevo. Quanto menos massa, menor o relevo. Esta é a nossa técnica do orientado. Agora nós vamos aprender as técnicas feitas com rolo. Utilizaremos as ferramentas da Tigre, bandeja e rolo de pintura para aplicação do selador, desempenadeira de aço lisa para aplicação da massa e espátula para retirar a massa da lata, rolo de borracha, rolo de espuma e rolo de espuma. Pinte limpo para proteger o chão, cantos e teto. Dos produtos da Matsica utilizaremos o selador, a massa de texturização e para áreas externas o verniz de proteção. Então aqui nós já temos uma tela com o selador aplicado e seco. Desempenaremos a massa. Vamos aproveitar o mesmo espaço para aplicar as 3 técnicas de rolo. Após desempenado a massa na parede,
vamos passar o rolo. Para o rolo de borracha, neste modelo, obtemos este resultado. Para o rolo de espuma, obtemos este resultado. E o outro modelo, além desses modelos de rolo, a Tigre possui outros modelos da linha Texturarte. Agora aprenderemos a técnica do mesclar. Utilizaremos ferramentas Tigre como um rolo e uma bandeja de pintura para aplicação do selador, uma desempenadeira de aço para desempenar e desenhar a massa na parede, duas espátulas e um pinte limpo para proteção do chão, cantos e teto. Da Matsica, utilizaremos o selador, massa de textura branca, massa de textura colorida. Para áreas externas, utilizaremos o verniz de proteção. Em primeiro lugar, desempenaremos a massa branca. Então, nós já temos uma superfície com selador seco. Desempenando a massa branca. Agora, vamos para a massa colorida. Então, limpa-se a desempenadeira. Vamos para a massa colorida. Coloca-se pontinhos dessa massa em cima do branco. E vamos fazer em movimentos de X como orientado. Coloca-se a massa onde falta a cor e continua-se o movimento. Esta é a nossa técnica do mesclare. Agora apresentaremos a técnica do escopato. Utilizaremos as ferramentas da Tigre como rolo e bandeja de pintura, desempenadeira de aço lisa para desempenar a massa na parede, espátula para retirar a massa da lata, pinte limpo para proteção do chão, cantos e teto, vassoura para dar o efeito na textura. Da Matsica utilizaremos o selador, massa de texturização e para áreas externas o verniz de proteção. Utilizaremos também um balde com água para a limpeza da vassoura. Então vamos desempenar a massa na parede. De preferência do rodapé até o teto.
Agora iremos fazer o efeito com a vassoura. É importante que cada vez que eu passe a vassoura na massa, eu remova esse excesso de massa na água do balde. Esta é a nossa técnica do escopato. Agora aprenderemos a técnica do rolo querapas. Utilizaremos as ferramentas da Tigre, rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador, desempenadeira de aço lisa para desempenar a massa na parede, espátula para retirar a massa da lata, rolo de espuma e pente limpo para a proteção do chão, cantos e teto. Da Matsica utilizaremos selador, massa de texturização e para áreas externas o verniz de proteção. A diferença que nós temos desta técnica com rolo para as outras anteriormente apresentadas é a massa. Esta massa é uma massa de textura fina. Ela permite um acabamento um pouco mais sedoso. Agora vamos fazer o efeito da textura. Com esta massa, nós também conseguimos utilizar os rolos de borracha da linha Texturarte. Agora aprenderemos a técnica de envelhecimento. Utilizaremos as ferramentas da Tigre com bandeja de pintura, rolo ou escova para envelhecimento e o pente limpo para a proteção do chão, cantos e teto. Da Matsica, utilizaremos o gel e cor e um pano para limpeza. Com a trincha ou o rolo, colocamos o gel e vamos envelhecer uma textura branca e seca. Espalhando bem o gel. Para um efeito mais envelhecido, limpamos o excesso com um pano. Esta técnica do envelhecido pode ser feito com qualquer tipo de textura. Agora você vai aprender as técnicas artesanais. A primeira delas é o estuco caracol. Utilizaremos as ferramentas da Tigre como rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador, espátula e desempenadeira de aço, material da Matsica, o selador Previcryl 750, Novicryl 160, que é a massa de texturização,
e o acrosil, que é o verniz de proteção. Então aqui nós temos uma superfície já com selador seco há mais de 2 horas. Então o primeiro passo é desempenar a massa na superfície. Então, com o auxílio de uma espátula, eu vou desempenar a massa na superfície. Para quem não tiver muita habilidade em trabalhar com a desempenadeira, pode estar auxiliando com a espátula. Essa é uma técnica bem fácil de ser feita, fica realmente muito bonita e muito suave na superfície. Então, quem tem alguma dificuldade com a desempenadeira, pode estar usando a espátula para desempenar esta massa. Depois de desempenada essa massa, nós vamos utilizar os dedos para esse efeito do estuco caracol. Utilizaremos os 5 dedos, não muito abertos, em movimentos pequenos. Evite manter uma sequência para não ficar essa marca. Faça movimentos circulares de um lado para o outro e em vários sentidos. É uma técnica bem fácil de ser feita e que dá um acabamento muito bonito. Essa é a técnica do estuco caracol. A segunda técnica que nós iremos aprender é o estuco rendado. Utilizaremos as ferramentas da Tigre como rolo e bandeja de pintura para aplicação do selador, espátula e desempenadeira de aço, o selador Previcryl 750 da Maxica, a massa de texturização Novicryl 160 e o acrosil, que é o verniz de proteção. Aqui nós temos uma superfície com selador seco há mais de 2 horas. Então o primeiro passo é desempenar a massa na superfície, utilizando a espátula e a desempenadeira de aço. Essa técnica é uma técnica também muito fácil de fazer, que dá um acabamento muito especial para a superfície. Depois de desempenar a massa na superfície, nós estaremos usando a mão para começar a fazer o acabamento. Então nós vamos puxar toda a massa. Tente deixar de uma forma homogênea, que ela fique todinha puxada por igual. Sem partes com falhas. Depois disso feito, vocês vêm com a espátula
e vão alisar esses pontinhos. Bem de leve. Essa é a nossa técnica do estuco rendado. A terceira técnica artesanal que iremos aprender é o espatulado. Utilizaremos as ferramentas da Tigre como bandeja de rolo de pintura para aplicação do selador, espátula e desempenadeira de aço. Previcryl 750, que é o selador da Matsikka, Novicryl 155E, que é a massa de texturização, e o Acrosil, que é o verniz de proteção. Então aqui nós temos uma superfície com o selador seco há mais de 2 horas. Então o primeiro passo é desempenar a massa na superfície. Deixem uma camada bem generosa de massa, e aí sim vocês vão estar conseguindo deixar um efeito bem interessante na superfície. Com o auxílio da espátula e da desempenadeira, vocês vão começar com o desenho. Com movimentos alternados, vocês vão retirando partes da massa. Esta técnica, depois de pronta, precisa de um pequeno lixamento. Essa é a nossa técnica de espatulado. A quarta técnica que iremos aprender é o lamado com 2 cores. Utilizaremos as ferramentas da Tigre, bandeja e rolo de pintura para aplicação do selador, 2 espátulas, uma desempenadeira, Previcryl 750 da Matsikka, 2 cores de Novicryl 160 e o Acrosil, que é o verniz de proteção. Então aqui eu já tenho na minha superfície o selador seco há mais de 2 horas. O primeiro passo é desempenar a massa na superfície. Então vou utilizar a desempenadeira e uma das espátulas. Essa técnica ela pode ser feita nas cores em que vocês desejarem. Pode ser utilizado mais de uma cor também. Então, depois de utilizar a massa branca, eu vou usar agora a massa colorida. Colocarei a massa em alguns pontos e com a minha desempenadeira eu vou fazer o efeito. Essa é a técnica do lamado com 2 cores.
Agora você vai aprender a técnica do estuco xadrez. Utilizaremos as ferramentas da Tigre, o rolo e a bandeja de pintura para aplicação do selador, espátula, desempenadeira e o pincel com cerdas duras. Utilizaremos o selador Previcryl 750 da Matsica, massa de texturização Novicryl 160 e a Acrosil, que é o verniz de proteção. Então aqui nós temos uma superfície com o selador seco há mais de 2 horas. Vamos desempenar a massa na superfície, utilizando a espátula e a desempenadeira. Essa técnica vocês vão estar trabalhando com o pincel. Ele pode ser feito no sentido em que vocês vão aprender na fita, ou vocês podem estar criando outros movimentos com o pincel. Então eu desempenei a massa, agora vou fazer o efeito. Essa é a nossa técnica do estuco xadrez. Agora você vai ver a técnica de projeção. Ela é bem diferente e muito bonita. E você pode estar variando a cor do fundo com a cor de projeção da massa. Vejamos agora as ferramentas e as massas que você vai utilizar. Relação de materiais. Selador acrílico. Tinta de fundo. Massa. Verniz incolor de proteção. Relação de ferramentas. Uma bandeja para pintura. Um rolo de pintura. Uma espátula. Compressor de ar. Pistola de projeção. Uma desempenadeira de aço lisa. Um rolo de fita crepe e jornais para empapelamento. Vamos aos procedimentos. A superfície deve ter, no mínimo, uma massa fina aplicada, local empapelado, selador e tinta de fundo aplicada e seca. Projete a massa com o compressor ajustado em 13 libras e o orifício da pistola de 5/16 ou 3/8. Após aplicado numa região de aproximadamente 9 metros quadrados, alise com a desempenadeira as bolotas de massa, sem deixar a massa secar. Faça uma pressão suave por toda a região. Após a massa aplicada e o efeito pronto, deixe secar por 48 horas. E em áreas externas, aplique verniz incolor de proteção. Pessoal, a Renata até agora aplicou com vocês as várias técnicas. E a Pincéis e o Rolos Tigre está aqui só para dar algumas dicas de como conservar o material e como dar um toque a mais na aplicação. Vamos lá, vamos falar sobre desempenadeiras e as bandejas plásticas. Algumas dicas básicas. Retire todo o material que vocês utilizaram com esses 3 produtos, tinta, massa, e depois lave, tá, com o solvente base da tinta, se for a base da água, se for a base solvente, água rasa, e depois guarde no local seco, isento de qualquer tipo de umidade e preferencialmente longe do sol, para não oxidar e também para não estragar a bandeja. Vocês utilizaram também com a Renata os rolos de pele. A Tigre coloca no mercado rolos de pele de vários tamanhos, então eu vou dar algumas dicas básicas.
Ao tirar um rolo de pele da embalagem, a primeira coisa, lave com água. Por quê? Vocês tiram possíveis pelos ou fiapos que estão soltos no rolo e na hora de guardar, na hora de retirar a tinta, vai ficar muito mais fácil. Segunda dica que a Tigre vai dar para vocês, quanto à superfície. Utilize um rolo de lã alta para superfícies mais rugosas. E utilize um rolo de lã baixa, com perfil mais baixo, para superfícies lisas. Com essa dica vocês vão ter o melhor acabamento na superfície com qualquer tipo de tinta que esses rolos possam vir a pintar. Outra dica que a Tigre vai dar para vocês é sobre as trinchas, escovas ou pincéis. Como eles são de cerda natural, algumas dicas básicas. Retire a mesma coisa, retire as tintas que vocês utilizarem com água ou solvente, de acordo com a recomendação do fabricante. Seque com os produtos virados sempre para baixo, para deixar a cerda retornar na posição original. Ela vai ficar pronta para vocês utilizarem na próxima vez, tá? Terceira coisa, outra coisa que vocês utilizaram aqui foram as texturas acrílicas. A grande tendência hoje é o pessoal utilizar, ao invés da tinta tradicional, a massa acrílica ou textura acrílica. A Tigre coloca várias opções para vocês. E a Renata utilizou os rolos básicos, né? De espuma, poliéster ou fibra de vinil. Aqui vocês têm uma superfície, ela vai ficar com um perfil mais baixo, um perfil médio e um perfil mais alto. Aí vai da criatividade de vocês e também do tipo de superfície que vocês vão utilizar. Outra dica que a Tigre está dando agora são os rolos para textura acrílica de borracha. Qual a grande diferença básica de um rolo de espuma? Que vocês vão ter um único desenho. E aqui a Tigre coloca para vocês em borracha 8 tipos de desenhos diferentes. E a grande dica de utilização de um rolo de borracha a cada 1 ou 2 minutos que você utiliza o rolo, você lave o rolo com água para retirar a massa ou a textura acrílica que vai ficar presa aqui, vai ficar grudada no rolo. Com isso, o desenho final, ele vai se tornar cada vez mais semelhante ao passo a passo que nós damos na embalagem, tá? Outra dica importante com um rolo de espuma é aquele velho problema do canto. O que eu faço com o canto? Então a Tigre coloca para vocês um rolo para canto. Vocês vão ter nesse rolo aqui, vão encontrar praticidade, economia e rapidez na aplicação. Uma dica importante também com os rolos de espuma, tá? Qualquer rolo de espuma que vocês encontrarem no mercado, não utilizar thinner, porque o thinner vai danificar o rolo e vocês vão perder a ferramenta. Então utilize água para tintas à base d'água, para retirar a tinta, ou água rasa para tinta à base de solvente. Aí vocês vão ter uma ferramenta pronta para utilizar da próxima vez. E como a grande tendência agora é o faça você mesmo, e essa tendência nos traz o quê? Os kits prontos para pátina, espatulado, marmorizado, estuque ou manchado. São seis dicas que eu estou dando para vocês. E essas dicas acompanham o quê? O famoso passo a passo. Esses passo a passo são assinados e aprovados por uma arquiteta e artista plástica. Então, aqui dentro vocês vão encontrar as dicas de como aplicar e como chegar ao efeito final na aplicação. E para finalizar, eu queria dar uma dica interessante. Para que nós vamos gastar tempo sujando uma superfície que nós não queremos pintar? Então utilize, a Tigre coloca no mercado o pinte limpo. O que é o pinte limpo? Vocês vão justamente mascarar ou proteger a superfície que você não quer pintar. Você vai pintar desse lado e essa área aqui por trás ela vai estar protegida. Com isso, economia de material, economia de tempo na limpeza. Bom, pessoal, para finalizar, o faça você mesmo é uma tendência mundial e a Tigre vai sempre colocar para vocês
produtos, sempre lançamentos que facilitem a vida de vocês. E com passo a passo, simples e descomplicado. Agora é só vocês usarem a criatividade e colocar a mão na massa. Depois das dicas sobre conservação das ferramentas da Tigre, agora você verá a relação de materiais da Matsica e os seus consumos aproximados. Como você viu nesta fita, trabalhar com massas é muito fácil. Não se esqueça do passo a passo, ele é muito importante. Além das técnicas que você aprendeu, você pode estar usando a sua criatividade para obter novos resultados. Agora é com você aí em sua casa. Coloque a mão na massa e boa sorte!